O Bruno Andrade está ao vivo com a gente, direto de Portugal, e vai nos atualizar agora informações tanto sobre o Jorge Jesus, como também do São Paulo, mas principalmente do Jorge Jesus. Ele está literalmente dentro do gramado. O homem vai entrar com a gente ao vivo, porque está prestes a ter compromisso importante por lá. Muito boa tarde para você, Bruno Andrade. Qual é a informação sobre o Jorge Jesus nesse belo cenário que você se encontra por aí? Fala, Estádio da Luz, exatamente isso. PVC, Rodrigo, Marcelo, pessoal do UOL, boa tarde. Desculpa entrar assim rápido, mas a informação pede urgência. Estou aqui para acompanhar, logo mais tem Benfica, Inter de Milão, Liga dos Campeões. A informação que eu já partilhei no nosso grupo, não sei se vocês falaram sobre isso no começo do programa. Não falamos, pode falar tudo. E até reforçando e pegando no gancho daquilo que falou o Rodrigo, eu estava acompanhando vocês. O Jorge Jesus, a informação aqui primeiro, ele foi procurado ontem pelo Flamengo, por pessoas ligadas ao Flamengo, e naquele momento ele avisou o seguinte: eu não vou conversar, eu não vou abrir qualquer negociação enquanto o Vitor Pereira for treinador do Flamengo, enquanto ele estiver no cargo, até porque é importante frisar aqui, o Jorge Jesus tem uma boa relação com o Vitor Pereira, então nesse momento, ou naquele momento, no caso ontem, a informação foi essa, foi procurado e preferiu esperar a partir do momento em que o Vitor fosse demitido, em que saísse, aí sim o Jorge Jesus se mostraria à disposição de conversar, de negociar e tentar um retorno ao futebol brasileiro. Então, tendo já esse aval para uma conversa assim que o Vitor saísse, o Flamengo foi buscar outras informações em relação àquilo que o Jorge ganha, aquilo que o Jorge faz no Fenerbahçe. Tem contrato até o fim da temporada, a gente fala isso frequentemente. A informação sobre multa rescisória é curta, é somente o tempo de restante que ele tem de contrato com o clube turco, ou seja, mais ou menos 1 mês e meio. Relativamente é um valor baixo, não é um valor muito alto. O Flamengo tem condições de sobra para poder suportar essa questão. E por mais que o Fenerbahçe se mostrasse interessado em libertar o Jorge Jesus e vice-versa, aliás, demos essa informação várias vezes, que o Jorge Jesus avisou lá atrás que não queria renovar o contrato e que o vínculo dele se encerraria de forma definitiva no fim da temporada. Apesar de existir essa química em relação ao martelo do Jorge Jesus, o Fenerbahçe já mostrou e já avisou nos bastidores que não vai abrir mão dessa multa, apesar de baixa. E tem um motivo específico, porque na contratação recente do Ilharão, que trocou o Flamengo pelo Fenerbahçe, o Fenerbahçe tentou reduzir várias vezes alguns valores dessa negociação e o Flamengo, até de certo ponto, inteligentemente, foi intransigente. Não abriu nem sequer um centavo, então ficou ali uma pequena relação conturbada. Ou seja, mesmo que o Fenerbahçe se mostre interessado a abrir mão do Jorge Jesus, não vai diminuir em nada aquilo que é o valor do seu contrato, que é a receber de forma integral. E um outro ponto importante, só para fechar e sem querer ocupar muito o espaço de vocês, é que me passaram o seguinte: a relação do Jorge Jesus, eu não sei se o Rodrigo também tem essa mesma informação, e vale discutir depois, pelo Marcos Braz, o Jorge Jesus voltava ontem. O Rodolfo Landim, o presidente, que vez ou outra se mostra um pouco incomodado pela forma como o Jorge conduziu a saída dele para voltar ao Benfica e depois até mesmo a negociação recente antes da contratação do Paulo Sousa, mas que no fundo eles têm boa relação e o momento do Flamengo pede por Jorge Jesus e o Landim aceitaria passar por cima de qualquer mágoa. Informações importantíssimas, hein, Rodrigo Matos? Eu expliquei aqui o problema que eles têm, essa questão das luvas, né, da negociação, que o Landim entende que o Jorge Jesus não foi, enfim, acabou priorizando o lado dele e dando um jeitinho ali para não ter que levar uma vantagem financeira. Mas, sim, a informação que eu tenho é que o clube está disposto a relevar isso, e até ouvi de uma pessoa muito próxima do Landim falando assim: essa mágoa vai passando o tempo, né? Já é 2020, já passou 3 anos e tal, que vai reduzindo, né, a coisa. Então, e é verdade que o Flamengo já tentou, né, no final do ano passado. Então, eu acho que isso aí não vai ser a questão que é o que o Bruno falou ontem, não estava aberta a negociação, vamos ver agora que saiu o Vitor Pereira, se ele vai estar disposto a vir agora, porque o problema do Flamengo é esse, não tem comissão técnica fixa, então quem dirigiria o time durante 1 mês e meio aí, se fosse para esperar? Então parece inviável que ele espere a temporada turca. PVC, temos Bruno Andrade ao vivo da Luz, vamos aproveitar esse pouco tempo que eles nos disponibilizam. Conte tudo, PVC.
Não, eu ia falar sobre, como o Rodrigo estava dizendo, a questão do Sampaoli, é uma brincadeira. O Sampaoli, no Atlético Mineiro, se diz claramente que ele aprendeu a falar português menos 3 palavras. Bom dia, por favor, e muito obrigado. São as 3 palavras que ele não fala em português. Fora isso, tudo bem. E o Sampaoli está em Búzios, ou seja, o Sampaoli viria rapidamente para dirigir, tem o sonho de dirigir o Flamengo, mas é com a condição que o Rodrigo colocou agora há pouco. O Sampaoli chega para transformar tudo, pedir reforços e revolucionar o que tem no Ninho do Urubu. O Andrade... Me descreveram a mesma coisa, que ele não fala bom dia nem boa noite para ninguém. Eu já ouvi Chega, senta na mesa e aí, tipo... Aliás, tem até um bastidor sobre isso. Quando eu entrevistei o Ganso, quando o Ganso jogava no Sevilha, ou pouco jogava com o Sampaoli, o Ganso se mostrava muito incomodado e dizia isso numa entrevista que eu fiz com ele depois dos bastidores. Como é que pode o treinador que insistiu tanto na minha contratação, agora eu chego aqui e nem bom dia ele me dá? Eu não consigo entender como o Sampaoli gere a vida dele. O Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, que ontem concorreu com o Abel Ferreira e com o Thiago Carpini ao posto de melhor técnico do Campeonato Paulista, trabalhou com o Sampaoli no Santos durante 1 ano. E ele diz, eu não sei porquê, mas ele se encantou por mim. Chegou, me abriu todo o método dele, toda a metodologia dele. Não sei porquê. Mesmo assim, tinha dias que ele chegava e não dava bom dia. Mas ele, com o Zanardi, teve uma boa relação. Eu ouvi relatos de bastidor do Santos também, de pessoas que trabalharam com ele, de que era bem complicado no dia a dia realmente, e no dia a dia também, inclusive nas entrevistas coletivas, diferente de outros técnicos, como por exemplo o Vojvoda, que é argentino, está no Fortaleza, se esforça para falar o português, o Sampaoli não fazia esforço nenhum, ao contrário, falava o bom e velho espanhol, nem o portunhol ele arriscava. Andrade, eu sei que você está com pouco tempo para te liberar, mas se você também quiser acrescentar algum bastidor em relação ao Sampaoli, a gente apurou junto ontem, em relação ao Nottingham Forest, o interesse no clube inglês que está de olho no Sampaoli, mas, como o PVC já disse, ele também tem esse sonho de treinar o Flamengo, Andrade. Só para reforçar em relação ao Sampaoli, eu não ouvi se vocês falaram um pouco sobre o Sampaoli em relação ao Nottingham Forest. O que eu tenho de informação extra é que o Nottingham Forest sabe e quer trocar esse treinador para a próxima temporada. Há cerca de 2, 3 semanas começou a garimpar o mercado. O nome do Sampaoli até então não estava na pauta, porque ainda tinha contrato vigente com o Sevilha, mas aí o Razan trouxe essa informação, a gente apurou em conjunto que está decidido, o Nottingham Forest quer um novo treinador, resta saber se o Sampaoli fica entre Flamengo ou Nottingham Forest, mas lembrando e reforçando aquilo que o Rodrigo trouxe, aquilo que o PVC tem dito e você, Razan, o Jorge Jesus é a prioridade do Flamengo nesse momento. Perfeitamente. Vou te liberar, viu, Galã? Obrigado pela ótima contribuição com a gente, direto da luz aí, com as últimas do Jorge Jesus. Desculpa a correria, o braço, o vento, o enquadramento, mas é sempre um prazer. A águia já passou por aqui, não voou ainda, logo vai voar. Bom programa para vocês aí, Rodrigo, PVC, Marcelo, um abraço, até amanhã, gente, valeu.